Olá, pessoal. Eu gostaria de fazer um comunicado. Hoje, pelas próximas 8 horas, estarão todos aqui dentro dessa sala, tendo que escrever uma redação sobre si mesmo. Reflitam internamente sobre o que vocês fizeram. E é isso. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. Esse é o podcast Eu Quero Ver o Filme, o melhor podcast sobre pessoas enclausuradas numa sala escrevendo... Não escrevendo nada, na verdade, mas é isso que temos no momento. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho, com uma camiseta do Iron Maiden hoje. E comigo estão Leonardo Wittmann. Olá, olá, pessoal. E Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais detenta da escola. Eu posso fazer uma confissão muito besta? Faça. Essa música eu sei que é do filme A Ponte do Rio Kwai, mas eu associo ela com A Ponte do Rio que cai do Olimpíadas do Faustão. Sim, acho que todos nós, né? Muito mais do que com qualquer filme. Eu nunca vi o filme. Sério? Essa Também música era das Olimpíadas do Faustão? Sim. Sim. Não sabia. O pessoal fica se abaixando pra não levar Não, bolada. do quadro A Ponte do Rio que cai. É. Sim. Mas o filme A Ponte do Rio Kwai eu também não vi. Eu só sei que é com o Obi-Wan Kenobi. E falam que a atuação dele... O Alec Guinness, o ator, né, no caso. Sim. Diz que a atuação dele é magistral e eu nunca vi. Filme de guerra comigo é difícil. Eu não sou muito fã de filme de guerra também. Vou dizer que é difícil, assim. É. Mas enfim, vamos entrar então, sem muitas delongas, no que vocês têm visto ultimamente. Que é uma delonga, mas ok. Pois é, que delonga. Quer começar, Alexandre? Eu tenho que pensar. Cara, eu não tenho visto muita coisa, não. Eu sigo assistindo Black Mirror, que eu comecei a ver na semana passada. Qual foi o último episódio que tu viu? Só pra mim ter uma ideia. Cara, foi... Putz, agora... Peguei no contrapé. Agora eu não vou lembrar. Eu falei no episódio passado daquele que me marcou bastante, do Volto Já, né, do Domhnall Gleeson. E eu tô tentando lembrar do último que eu vi. Tá. Foi um que... era tipo uma tortura, uma simulação com uma mulher que ela cometeu um crime, ou participou de um crime, e daí fazem tipo uma simulação com ela e ela ficam repetindo essa simulação. Uhum. E eu acho que eu dei um spoiler massivo do episódio. Alguma coisa assim. Já faz anos que saiu. É tranquilo. É da primeira temporada, então se tu não viu, faz muito Exato, tempo. Mas o Rafael pediu pra eu lembrar e eu só lembrei assim. Não é minha culpa. Eu só quero deixar registrado, Alexandre, que quando tu chegar no episódio San Junipero, daí a gente vai precisar conversar. Tá. Mas é bem à frente, é algumas temporadas depois. É um dos meus favoritos. Se não meu favorito. Além disso, recentemente eu revi um filme que eu gostei muito do ano passado. Eu gosto muito da Kristen Stewart e eu coloquei esse filme no meu top, que foi o Love Lies Bleeding, que ele saiu na Max, né? E eu revi esse filme que eu gostei muito dele. E continuo gostando muito. Eu acho... Tá sendo muito engraçado se dissesse. Eu vi, mas... eu não gostei. Não, eu gostei bastante. Revi, pode acontecer, né? Pode acontecer. Já aconteceu. Inclusive com todos nós, eu acho. Acho que todo mundo que vê filmes já aconteceu isso uma vez. Então eu vou... Com certeza. Esse fim de semana, eu também... Eu revi o Warlock 3, porque esse ano eu tô vendo a série Warlock, pensando, eu preciso ver coisas pra pesquisar filmes potenciais pro podcast. E recentemente a gente perdeu o Julian Sands também, num acidente trágico, e eu queria fazer alguma coisa pra rememorar ele, assim. E daí eu acabei revendo os filmes Warlock, que o primeiro é muito bom, o segundo é uma galhofa horrorosa, mas é muito bom por ser uma galhofa horrorosa. E o terceiro eu nunca tinha visto, que já é sem o Julian Sands. Eles perderam os direitos autorais dele, eu acho. E é um filme do começo do final da década de 90, 99. E é um filme que tem, assim, energia Friends, energia Buffy. Não tem nada a ver com o Warlock geral. É um grupo de jovens vai pra uma casa e daí o Warlock aparece porque uma delas é descendente de uma bruxa e começa a matar todo mundo.
E eu vendo aquele filme, eu pensei, pá, o que é isso? Não tem nada a ver com o resto da série, mas é bom. Eu me diverti pra cacete com o filme, assim, então... Aham. Mas esse não é o filme que eu queria falar. Aliás, nem tinha listado esse filme, eu não ia falar a respeito, mas agora me veio na cabeça. Interessante. Eu acho que a gente tinha que fazer um episódio especial de Warlock, que é uma série engraçadíssima de se assistir. Tem cenas muito cômicas. Pra um filme de terror, é uma das melhores comédias que eu já vi. Mas o Warlock é o do bem, né? Ele é mocinho. Ou ele é do Não, mal? é do mal. Ele é um... No primeiro, ele é um feiticeiro que vem matar... É tipo de volta... Tipo Exterminador do Futuro. Ele vai matar uma mulher no futuro, não lembro porquê. E vem um cavaleiro também da idade medieval pra defender a mulher. E é aquela coisa engraçada. Esse cara é do passado que não entende nada do presente. E ela explicando como funcionam tecnologias. É aquela comedião bem básico, assim, mas é muito engraçado. Sim. E ele usa... E o Warlock, obviamente, usa magias e tal. Daí tem... É divertido. Enfim. Mas o filme que eu queria falar é um filme que eu vi do ano passado. Que, cara, eu fiquei pé da vida que quando eu terminei de ver, que eu vi ele em 2025 e não em 2024. Que ele estaria no meu top 10, com certeza, assim. Eu não sei que posição, mas estaria. Que é um filme chamado Cuckoo, do ano passado. Com a atriz Hunter Schafer, acho, de Euphoria. Euforia. E com o Dan Stevens, o amigo do podcast e meu ídolo. O convidado. The guest. É um filme sobre uma guria adolescente que vai morar com o pai dela e a madrasta e a irmã... A minha irmã, nos Alpes na Alemanha, na Bavária. Uma região que o Leonardo conhece muito bem. E é um local meio... Só que é um local meio ermo, assim, isolado. A casa deles fica no meio do nada. E lá perto tem um hotel que é gerido pelo Dan Stevens, que faz um doutor alemão falando em alemão. E é o Dan Stevens. Nossa, ou seja, é maravilhoso. Nossa, vou ter que ver isso. E ela começa a ouvir vozes e achar que está sendo perseguida, e daí o filme vai se desenrolando. Só que ele tem, assim, um climão muito bom. Talvez a única crítica mais incisiva que eu faria ao filme... Eu não vou dar spoiler aqui, mas eu vou citar rapidamente o final, assim, em termos gerais. Que parece que eles ficaram com medo de Shyamalan o final demais. E daí eles pisam no freio, assim, só que o final acaba meio que só ficando solto, assim, sem muita... E eu acho que eu caí. Olá? Olá? Olá, olá? Eu tô online? Olá? Oi? Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Agora sim, mas tu travou. Vocês dois, na verdade, travaram pra mim, daí eu pensei que fosse a minha conexão. Não, foi. Eu acho que. Bom, pra mim foi a minha que caiu. Minha caiu e sem conexão. Será que é o Discord? Será que é o Discord que tá. É possível. É Tá possível. com algum problema? Porque aqui, pra mim também o Rafael travou aqui, só que o Leonardo eu continuava vendo. Pra mim é que vocês dois travaram, mas agora tá ok. Tá. E só terminando ali, a única impressão estranha que eu fiquei, assim, aliás, a única crítica que eu faria mais significativa ao filme é que no final parece que eles ficaram com medo de Shyamalan e criar um twist. Então eles fazem os 2/3 do caminho pra um twist e pisam no freio. Só que o final acaba ficando meio assim, tá, ok, tá, e daí? E daí fica um pouco assim, solto, mas fora isso, eu acho que o filme inteiro funciona como suspense, como tensão, ele tem ideias muito interessantes, então super recomendo o filme Cuckoo. A atriz Hunter Schafer também tem uma atuação. Deixa eu ver se eu entendi, então. Fala. Tu disse que se o filme tivesse o Timothée Chalamet ia ser melhor, é isso? Não, Shyamalan. Eu sei, eu Shyamalan. Chalamet não melhora nada. O termo Shyamalan existe ou tu acabou de inventar, Rafael? Eu acho que eu acabei de inventar. Eu também acho, genial. É quando tu vai fazer... Só deixa eu fazer
Diga. Um parênteses aqui, voltando ali, só pra dar a informação correta. O último episódio que eu assisti de Black Mirror foi White Bear, e na verdade é da segunda temporada. Tá? É o segundo episódio da segunda temporada. Porque o Volto Já, o Be Right Back, aquele que eu falei semana passada, é o primeiro episódio da segunda temporada. Então, já é da segunda? Eu achava que era da primeira também. É, da segunda temporada, sim. Tem temporadas do Black Mirror, são tipo 3, 4 episódios só. Aliás, essa segunda temporada é de 2013, então já faz 12 anos, hein? E tu, Leonardo, o que você tem visto? Então, de filmes mais recentes, eu vi... Pode ser não recente também, só se tu queira falar a respeito. Não, digo mais não filmes que sejam mais recentes, mas filmes que eu vi recentemente. Ah, tá. 2 me vieram mais me chamaram mais atenção, ou me vieram mais à cabeça. O primeiro deles foi um que estava concorrendo no Oscar desse ano, que eu estava bem curioso para ver. Ainda estou aqui. Que é o Conclave, com o... filme chato de padre, só tu queria ver. Eu queria ver. Estavam falando tudo bem do filme. Mas eu achei meio chato. Eu achei meio chato de padres mesmo. Que surpresa! Sei lá, eu esperava um pouco mais, assim, eu acho. Eu achei, tipo... Tá, porque tem a votação, né, para um novo Papa, e daí tem todo as intrigas e os esquemas ali dentro do Vaticano pra, tipo, não, eu quero ser o Papa, o novo Papa. Não, mas quero ser eu. Daí, tipo, tem um que é o favorito, mas aí descobrem uma coisa sobre esse favorito que não pode daí mais ser o Papa. Daí depois tem um outro que se torna meio que o novo favorito. Daí descobrem uma coisa sobre esse outro. E daí eu achei um pouco uma fórmula meio repetitiva, assim, sabe? Meio, tipo... E realmente, todas as cenas são basicamente homens velhos falando, assim. Eu achei um pouco... assim, eu achei legal, mas eu esperava um pouco. Pensando pela sinopse, pelo que tu falou, pelo menos, eu imagino que talvez até funcionasse melhor como uma série. Porque daí tu consegue espaçar melhor esses momentos e não fica tão repetitivo. Pode ser. Tipo assim, uma mini Enfim, eu achei ok, assim, mas eu esperava um pouco mais, confesso. E o outro filme que eu vi que me chamou bastante atenção é um filme de 2018, chamado O Quarto Secreto, com a Abby Lee, que também fez aquela série... Abby Lee, o nome dela? Abby Lee. Fez aquela série Lovecraft Country e também tá naquele maldito filme que já foi discutido aqui no podcast, o Mad Max, A História da Fúria. Baita filme. E com o Ciarán Hinds. Eu gosto bastante. Ciarán Hinds. De nada. Eu não sei. Obrigado, Ciarán Hinds. Ciarán Hinds. Eu só sei porque... Desculpa, só... É que bom que sabe. Eu só sei como falar porque eu já vi num podcast de cinema exatamente essa discussão acontecendo. E um dos caras, não, é Ciarán Hinds, porque eu vi numa entrevista, coisa assim. Sim. Que bom saber. Bom ator. Enfim, é um filme todo rodado na Colômbia, acho que o diretor é colombiano, e tem a Carla Gudino também. Uhum. E em parte, uma releitura do conto do Barba Azul, em parte, só que misturado com todo um contexto de ficção científica e clonagem, assim. É um filme bem interessante, que acho que entrou essa semana no Prime. Não, desculpa, vale a pena. No Primê. Desculpa, não é uma piada com o Alexandre, tá? Só pra deixar bem claro. Não é um ataque ao Alexandre, eu juro. Não, eu não pensei em vocês. Mas enfim, o Quarto Secreto, em inglês é Elizabeth Harvest. Eu recomendo esse filme. Ciarán Hinds, é isso? Ciarán Hinds, é. Tá, muito obrigado. De nada. Aconteceu alguma coisa, Alexandre? Você tá com uma cara alarmada já faz um tempo. Não? Tá. Tudo bem. Então chegamos ao principal motivo da gente estar aqui. Pra quem não sabe, nós somos um podcast sobre cinema que fala sobre filmes. A gente não vai assistir o filme aqui, a gente não vai mostrar o filme aqui, a gente não vai disponibilizar o filme de maneira nenhuma, porque isso é ilegal. Mas a gente pode conversar a respeito. E se por algum acaso tu tá assistindo isso no YouTube pensando, quando é que o filme começa? Não vai começar o filme, porém, a gente vai conversar sobre o que acontece no filme e, sei lá, de repente fica um tempo, ouve, vê o que tu acha. Tu pode gostar do podcast e ver
E antes de entrar nisso também, a gente vai fazer spoilers de tudo que acontece no filme. Então a gente parte do princípio que a pessoa que esteja ouvindo isso já viu o filme ou não se importa. Porque a gente vai falar assim, no momento que eu disser o nome do filme em diante, tudo é válido. A minha sinopse já vai ter... A minha sinopse não tem spoilers hoje. Porque ela é mais ampla, mas enfim. Daí fica esse aviso. Vai ser spoiler, spoiler, spoiler. A gente é um spoilercast. Isso aí. Nos sigam nos canais, a gente vai falar os... tu já deve saber também. Acho que a gente tem que renovar essa comunicação. Mas enfim, isso não tem nada a ver com o momento de agora. Hoje a gente tá aqui para falar sobre o filme O Clube dos Cinco, também conhecido como The Breakfast Club. Eu não sei como. Virou o Clube do Café da Manhã, virou o Clube dos Cinco. Eu sei porque são 5 adolescentes, obviamente, mas... sei lá. A tradução parece estranha. De John Hughes, que também dirigiu Curtindo a Vida Doidado, Gatinhas e Gatões e Antes Só do Que Mal Acompanhado. Verdadeiros clássicos das locadoras brasileiras e da Sessão da Tarde. Todos esses. E mais alguns filmes, eu não listei todos aqui, mas esses são os principais. Pra mim, que eu lembrei. E a trama do filme é a seguinte. Um sábado, 5 alunos de um colégio em Chicago têm que cumprir suspensão por 8 horas, forçados pelo autoritário Sr. Vernon a escreverem uma redação sobre o que pensam sobre si mesmos. Dentre longuíssimas horas entediantes, os alunos começam a conversar entre si, incitados pelo Ed de Stranger Things, John Bender, um garoto problema, e ao longo de um dia, juntos eles descobrem que, apesar das aparentes diferenças, todos lidamos com as mesmas pressões e problemas, quer dizer, não as mesmas, mas pressões e problemas de maneiras similares, e isso cria um laço entre eles que se tornam amigos. Pam, pam, pam. Alexandre, nós temos curiosidades sobre esse filme? Temos sim. Vamos lá então para as nossas curiosidades do IMDb. Então vamos lá, algumas temos aqui. A cena em que todos os personagens sentam-se num círculo no chão na biblioteca e contam histórias sobre o motivo deles estarem ali, ela não foi roteirizada. O John Hughes, ele pediu para o elenco improvisar, basicamente. E eu achei muito curioso porque é uma das minhas cenas favoritas do... Tá, já tô adiantando o quadro do final do episódio, mas é uma das minhas cenas favoritas do filme. E é bem interessante saber que ela foi basicamente improvisada, né? Porque eu acho que ela é muito importante, é uma cena muito importante pro filme. Mas daí eu fico um pouco... Só uma dúvida que eu tenho daí, se as histórias pregressas dos personagens que eles revelam são inventadas pelos atores no momento ou se já tinha sido combinado. Pois é. Não, eu acho que é demais daí, né? Eu acho que já deve ter sido pensado Acho que sim, né? pelo roteiro do filme ali. Mas tipo, ninguém escreveu a cena, mas falaram, teu personagem fez isso. Deve ter sido isso. Os atores pensaram, fez isso, discutiram com o John Hughes, sei lá. Isso aí é mais curiosidade, é literalmente uma curiosidade minha. Ele deve ter dado um direcionamento, né? O John Hughes deve ter dado um direcionamento e eles foram criando o texto em cena. Mas é muito coisa assim. Porque o jeito... Enfim, o climão que tem essa cena é muito, muito, muito tri. Sim. O John Hughes depois, mais tarde, ele disse que o maior arrependimento dele no filme foi usar um efeito de vidro quebrando durante a cena da maconha. Eu não sei porquê, porque... Sei lá, eu gostei também. Eu achei muito... Sim, é divertidíssimo. Ele entra na sala, fecha a porta, grita e o vidro quebra. É genial. Eu achei que ele ia dizer do vidro quebrando no começo do filme, que é o efeito mais brega que eu vi na minha vida. Tem a citação do David Bowie, que esses jovens que você cospe e despreza, não sei o quê, e daí aquela coisa quebra e a gente vê o colégio e fica... Foi! Daí tá tocando Simple Minds... Don't you forget... Eu talvez tenha me empolgado um pouco. Mas o Emílio Esteves quebrando o vidro eu achei meio demais também. É genial. Não, aquilo é uma obra de arte, Leonardo. Desculpa. O Jude Nelson improvisou a parte do encerramento do filme, em que o Bender levanta o punho, né? Era só para ele caminhar em direção ao pôr do sol. E aí o John Hughes pediu que ele brincasse com algumas ações, que ele improvisasse. Eles usaram bastante improvisação durante o filme. E quando ele terminou, quando eles estavam terminando, o Jude Nelson levantou o punho, sem, perguntar pra ninguém, ele improvisou isso, e todo mundo gostou. E a cena acabou se tornando um símbolo dos anos 80 ali,
e da história do cinema também. Aí, aquele plano final, quando dá o freeze frame e vem crédito. Cara, assim, ó, poucas coisas do cinema me causam uma emoção tão forte do que freeze frame. quanto acabar num freeze frame e tu escolher o freeze frame certo. É uma arte, isso é Sim. difícil. E Cara, esse filme é perfeito nisso. O primeiro filme do Rambo acaba num freeze frame muito bom também. Ah, eu não lembro. sério? Sim. Queria ver. Foi originalmente sugerido que haveria várias sequências para esse filme, ocorrendo a cada 10 anos, nas quais o The Breakfast Club ele se reuniria novamente, só que acabou não rolando essas sequências. Porque o Linklater não estava disponível? Pois é, eu pensei na trilogia do Linklater lá Antes do Pôr do Sol e tal. Mas também assim. Ele não rolou porque o relacionamento entre o John Hughes e o Jude Nelson, por exemplo, não era dos melhores, assim. E também tem um lance de que o Jude Nelson, durante a filmagem, ele meio que usou um método, assim, então ele ficava no personagem e tal. Meio que enchendo o saco do elenco. Exato. E também com a Molly Ringwald, ele parece que não tinha uma relação tão boa assim, né? Porque parece que eles brigaram ali no final dos anos 80, depois que a Ringwald ela decidiu deixar o gênero de filmes adolescentes para buscar papéis mais adultos, meio que cortou o relacionamento com o John Hughes. Eu não sei por quê, isso não é uma justificativa, né? Mas tá escrito aqui. Tu pode querer parar de fazer filmes de adolescentes e não brigar com o diretor. Exato. Uma coisa não leva a outra. Ele brigou com ela, né? Ou ele brigou com ela. De qualquer não jeito, sei a decisão qual foi dela, ela faz o que ela quiser. Mas a treta não deve ter sido por causa disso. Não deve ter sido só isso. Deve ter mais coisa aqui. O John Hughes, ele originalmente escreveu o Andy, que é o personagem do Emílio Esteves, como um jogador de futebol americano. Mas aí ele decidiu que os filmes adolescentes já tinham muitos jogadores, já tinham muitos personagens assim. Mas é curioso porque é muito o estereótipo do que seria o jogador de futebol americano. Se tu não soubesse que ele é um wrestler, provavelmente tu intuiria que ele era um jogador de futebol americano. Exato. Originalmente apenas a Claire deveria dançar, mas a Molly Ringwald se sentiu desconfortável dançando sozinha. Então o John Hughes fez todo o elenco dançar. Daí a Molly Ringwald, mais tarde, ela disse que se arrepende porque ela achou que a dança dela ficou ruim e que não é pra ser necessariamente boa. Exato. Mas que o fato dela não querer dançar sozinha levou a uma coisa meio coreografada, meio MTV, e ela acha que isso prejudicou o filme. Novamente eu discordo, porque eu acho muito boa a cena de dança. Eu também acho maravilhosa. O pessoal entende o filme que eles fizeram? Não sei. E a maconha que os atores usam, que os atores fumam durante o filme, era na verdade orégano. Essa é a última curiosidade. Se recuperaram tão rápido. Uma cena eles estão muito doidão e na outra, tá de boa. Aliás, isso me lembrou que uma curiosidade que eu nem tinha notado aqui, mas o filme foi rodado em sequência. Foi rodado na sequência cronológica. Mas é isso. Mas, cara, isso é uma das coisas que mais... Bom, enfim, vamos entrar agora rapidinho nos primeiras impressões, primeiros contatos. Eu acho que o Alexandre vai ser o único de nós que vai ter uma história mais profunda de primeira vez que viu. Ou não? Não, pior que não, cara. Pior que não. Esse é um filme que eu vi... eu lembro de ver partes na minha infância, mas eu fui ver mesmo depois de adulto. Foi... sei lá. Não sei porquê. Ele teve uma época no catálogo da Netflix. Acho que foi por isso. Acho que foi... eu tava... Ele teve no Netflix, tava zapeando ali no Netflix. E daí achei esse filme, e depois que eu fui me ligar que ele era um clássico da Sessão da Tarde. Então foi meio que não é tão nostálgica a minha relação com ele, né? Mas pra abrir assim, eu resolvi trazer, né? Foi uma escolha minha para esse nosso quadro de matinê que a gente tá fazendo. Matinê, que vai se estender até abril, mas whatever, quem se importa? Quem se importa? Porque eu basicamente gosto muito da forma que ele usa estereótipos para discutir, na verdade, questões complexas.
E como ele fala, ele não é exatamente um filme coming of age, né? Mas ele é um filme of age. ele é um filme que discute aquele momento da vida, que é a adolescência, e as suas complexidades, as suas exigências. É uma fase muito difícil da vida, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho muito legal isso. E como como tu colocou na própria sinopse, como os personagens de estereótipos tão distintos acabam se encontrando nos seus conflitos internos, né? Eu acho isso muito, muito massa. E tu, Leonardo, como foi teu primeiro contato com o Clube dos Cinco? Então, eu nunca tinha visto também, né? Acho que talvez tenha visto partes ou cenas, assim, em algum momento na TV. Mas acho que também nunca foi um filme, assim, que eu... Porque às vezes tá passando na TV um filme e tu para pra ver por algum motivo, mas esse nunca foi um filme que eu necessariamente parei pra ver. Não por ter algo contra ele, mas era, sei lá, por algum motivo, assim, questão de hábito, talvez. E eu também não conheço muito, na verdade, filmes do John Hughes, assim, depois eu fui ver a lista dos filmes que ele fez. Acho os mais famosos eu não vi, né? Eu vi o Curtindo a Vida Doidado, agora o Que eu não vi. 5, mas outros... Não viu? Não. O Gatinhos e Gatões eu não vi também. Na lista dos que mais... O que mais me chamou a atenção do que eu vi dele foi o Flubber, que é um filme com Robin Williams, que ele escreveu o roteiro, assim. Mas eu não sou profundo conhecedor do John Hughes, assim, não sou muito conhecedor. E eu gostei do filme, assim, acho que ele é um filme tem um climão bem Sessão da Tarde, assim. Mas a minha sensação é que ficou... Não sei, eu fiquei um pouco com uma sensação, assim, muito de... Assistindo o filme, muito uma sensação de... Parece que esse tipo de assunto é um tipo de assunto que já me diz muita coisa hoje em dia, assim, sabe? As pessoas vão dizer, porque tu tá velho, Leonardo, porque tu é velho e tal. Mas eu não sei, eu acho, às vezes, né, acho que esse filme especificamente é um filme mais, né, sobre juventude, sobre colégio e tal. Eu acho que é um discordo tema conceitualmente, mas eu vou entrar nisso em seguida, eu vou ampliar. Mas sei lá, é um tema que eu gosto, eu achei um bom filme, mas curiosamente eu acho que não me pegou tanto, assim. Mas acho que é uma questão mais minha mesmo, né, de acho que talvez o tipo de temática que hoje em dia não me atraia tanto como anteriormente talvez tenha atraído, assim, né? São fases também, Sim, né? sim. É natural isso. Eu super Mas é um pouco entendo como a isso. gente tava... Um pouco como a gente tava falando no começo, assim, sabe? A gente também, né, fazendo guardando as proporções, mas assim, também às vezes filme de guerra é uma coisa que não me diz muita coisa, sabe? É isso. Então, eu até ontem não tinha visto o filme, porém, a minha história com esse filme é muito mais anterior a ontem, e de fato assistir o filme, porque eu lembro claramente, não sei se não foi a primeira vez, mas eventualmente todo mundo que eu conhecia no colégio e fora do colégio e no prédio e tudo mais, eu tinha visto o raio do filme e falavam e faziam referências e repetiam piadas e aquele efeito Lebowski pegou comigo e eu disse, eu não vou ver essa M. E daí, naquela época, eu evitei ver o filme, assim, meio que de propósito. E o tempo foi passando e virou aquele filme que, de tempo em tempo, eu ouvia alguém... Eu sempre gostei muito das coisas da década de 80 também, aquela nostalgia e tal. E sempre conversava com pessoas a respeito disso. E vinha alguém, mas daí não sei o que acontece no Clube dos Cinco. O filme, eu nunca vi esse filme. Daí todo mundo, como? Tu tem que ver! Aquela coisa. Quanto mais falam isso, menos vontade dá de ver, né? Sim, Então sim. eu fui me distanciando e aquela coisa foi se criando um mito na minha cabeça. Que diabo será que é esse filme? Em primeiro lugar. E em segundo lugar, de jeito nenhum que ele vai ser tão bom assim. E muitas vezes acontece que a gente ouve falar de filmes e depois vai ver e acaba que nem o Leonardo, assim, que, desculpa, mas pra mim não encaixou. E ontem, vendo esse filme, eu comecei nessa batida, assim, no que começou... E a gente conhece os personagens e a coisa começa a se desenrolar ali na detenção. Caralho, onde é que me meteram? Talvez eu tinha razão em ter desviado desse filme tanto tempo. Só que conforme o filme foi andando e eu fui entendendo melhor o que ele estava contando, e no começo eu estava me identificando mais com o Sr. Vernon, eu vou ter que admitir. Venom. O Sr. Venom. Sr. Venom. Mas, cara,
Daí uma coisa muito mágica aconteceu, que é o filme foi se desenvolvendo na minha frente, e eu não sei por que eu comecei a entrar naquela vibe, e daí, na altura do filme que tem aquela montagem, acho que tá todo mundo entediado, e a guria joga caspa em cima do desenho que ela fez, e o outro fica botando a caneta na boca. São coisas que eu não fiz exatamente essas coisas, mas é o tipo de tique que tu começa a fazer quando tá entediado em algum lugar, que eu me identifiquei muito, assim. E eu comecei a, catar coisas. Esse filme tá falando sobre diferenças sociais. Por isso que tantas vezes o Ed, o personagem lá, fala que vocês têm tudo e não sei o quê. E eu comecei a entrar nessa vibe e comecei a pensar que esse filme não é só. Ele é muito sobre adolescente, sim. Ele é muito sobre como a gente condiciona os adolescentes a repetirem os erros dos pais. Ele é muito sobre essa coisa geracional, assim. De que tudo é pressão social, e a pressão social vem de uma coisa pregressa a gente só performa ela porque a gente não sabe, que nem o bullying que o Emílio Esteves faz lá, que nem ele sabe por que raios e diabos ele colou a bunda do guri, mas ele colou a bunda do guri porque eles achavam que o pai dele esperava isso dele, sabe? E justamente essa história e outros momentos do filme foi me pegando, e uma cena que eu acho assim que é... Cara, se tu piscar, ela passa despercebida. É a cena que o faz tudo ali da escola tá conversando com o Sr. Vernon nos arquivos. Sim. E essa cena pra mim é a chave do filme, assim. Que o Sr. Vernon fala, esses guris a cada ano estão ficando mais insolentes, não sei o quê. E o outro fala, não são os guris que mudam. É tu que muda, meu parceiro. Sim. E eu, cara, esse filme tá catando coisas muito inteligentes, de uma maneira legal. Sim. E daí tem esse personagem é muito interessante. Eu acho muito interessante. Eles chamam de zelador, né? Zelador da escola. Zelador. Eu acho ele muito, muito massa. Depois a gente pode discutir um pouco sobre isso. Mas eu tô bem de acordo contigo, Rafa. Mas assim, daí quando... A forma do filme é extremamente divertida. Eu acho que ele se torna um pouco datado. Eu acho que tem alguns conceitos que hoje a gente vê diferente, óbvio. Eu acho que tem algumas coisas de classe social e de relações raciais. Esse filme ignora. É todo mundo branco. É todo mundo hétero. Ok, beleza. Isso simplifica um pouco as coisas. Mas eu achei, assim, a execução tão perfeita disso que deixou de me incomodar, sabe? Ele passa por cima disso. Ok, é datado, tem algumas coisas meio retrógradas. Tem. Mas, ao mesmo tempo, ele tá fazendo tanta coisa boa que super funcionou pra mim, assim. Eu saí radiante do filme. Eu achei que não ia ter esse efeito e teve, assim. Foi... Eu concordo com o Leonardo de que, com certeza, esse filme não teve o mesmo impacto que ele teria se eu tivesse visto, sei lá, com 14, 15 anos de idade. Que acho que é a idade ideal pra ver esse filme. E realmente te achar ali. Mas, cara... Eu consigo imaginar eu naquela idade tendo esse impacto, e isso pra mim é um feito gigantesco, assim. Acho que o filme super se sustenta, super faz tudo que ele tenta fazer. Pena que os atores e diretores não viram isso, aparentemente. Porque eu acho que a cena da dança, cara, é bizarro, que o quão perfeito é aquele momento comunitário de todos os personagens dançando mal. Eles são crianças normais se divertindo, ponto. Não são pessoas num filme atuando. Não, é genial. Mas enfim, agora vamos entrar no debate mais amplo do filme mesmo. Sim. Não, as cenas que eles fazem tudo em conjunto eu acho legais. Assim. Tem várias cenas que eles fazem coisas em conjunto. Inclusive a cena são que as melhores do filme. Tentando escapar do Vernon nos corredores do colégio. Que eles, na verdade, têm que ficar na biblioteca, mas eles, obviamente, a certa altura saem da biblioteca. Mas tudo, cara. O Sr. Vernon fazendo o sinal... Eu te tenho por 2 meses, fazendo o sinal do 666. É muito bom! E aquele ator é genial, cara. A atuação dele é assim, ó... É verdade. Que faz o Vernon. Deixa eu ver como é que eu pegar o nome dele. É fácil de cair no buraco. Paul Gleason. É muito fácil de cair no buraco de fazer aquele personagem ser só autoritário, rabugento e coisa e tal. Mas ele tem momentos, tipo, quando ele derrama café no lanche dele, que ele fica pé da vida. Puta merda, esse café é uma porcaria. Ou quando ele tá construindo um copo, tipo... Aquele cara é tão vítima da contenção quanto os alunos, sabe?
A diferença Sim, quando é tá que a com um copo contenção com nos vários alunos canudos, vários lápis. a contenção Aham. pros alunos é um dia, pra ele é a vida dele. Eu achei isso também uma Sim. leitura Aham. muito forte desse filme, assim. Enfim, eu tô Sim. declamando aqui. É um filme cheio de monólogos também, então eu vou poder. É verdade. Tem vários. Não, eu gosto de como como eu comecei a falar ali, né? Como ele usa esses estereótipos, né? Que são muito comuns na fase Como é que eles da falam no filme? adolescência É mesmo. um atleta, Um nerd, atleta, uma a esquisitona, princesa. a princesa e um psicopata. É. Não, eles falam, não é esquisitona, é saco de lixo, uma coisa assim. Basket case, que eles chamam. Basket case, Maluca, uma cesta de lixo. maluca, chama. É. Em inglês eles falam, acho que é basket case, alguma coisa assim. Basket. E é isso, tipo, ele tem esses estereótipos. Eu gosto disso porque tem até uma cena que eles falam sobre isso mais pro final do filme, assim, mas eu não vou entrar nela agora. Mas é de como de quão distantes esses estereótipos são, aparentam ser, da distância que eles geram, ser diferente, assim, né? Identificar que tem um grupo de pessoas que é diferente de ti e no qual tu não vai te inserir, né? E aí eles colocam esses grupos no mesmo lugar, no mesmo contexto, né? E na verdade, esse visual, né? Essa estética, esse comportamento também de cada um, meio que é uma casca para se proteger ali, né? Para se proteger dos conflitos individuais, das incertezas que são muitas nessa fase da vida, né? E no momento que eles começam a conviver tanto e que os primeiros começam a falar um pouco sobre os seus problemas, eles vão se identificando. Eu acho isso muito legal. E o momento que eu ia falar, tá. Vai pra tu que tá chegando, tem, pra tu que tá chegando agora, a gente vai e volta no filme, tá? Não, total. É assim. É que o momento que eu ia falar é mais pro final do filme, quando o Brian fala: tá, e agora eu considero vocês meus amigos, mas como é que vai ser segunda-feira, quando a gente chegar esse aqui? Esse momento é muito forte também, Como é que vai ser segunda-feira? Vocês vão continuar sendo meus amigos? Assim, tipo... isso eu acho fundamental, né? Porque a gente meio que joga, são papéis que a gente joga, né? Uhum. E eu fico pensando sobre isso até com os personagens adultos. Até quando a gente joga esses papéis, né? Porque às vezes eu vou confessar, às vezes eu sinto que tem uma criança em mim até hoje, sabe? Às vezes eu sinto que eu tô performando um adulto, sabe? Sim. E muitas vezes eu sinto isso, eu sinto que, tipo, tá, agora nessa situação tem que ser um adulto, tem que fazer coisas que adultos fariam, mas eu sou realmente? Então é meio que inevitável durante a vida a gente meio que performar esses papéis. E outra coisa que me fala muito também e eu também penso um pouco sobre isso, tipo, a gente às vezes tem uma imagem da adolescência como uma fase chata, assim, tipo, adolescentes são chatos, adolescentes têm muitas certezas. São mesmo, é verdade. Adolescentes, mas ao mesmo tempo é meio cruel a gente pensar sobre isso, porque, cara, a sociedade, nesse momento da vida, pede que tu tenha certezas, pede que tu tenha definições que são muito absurdas pra fase que tu tá vivendo, que são muito além do que tu poderia. Escolhe a profissão que tu vai fazer a tua vida inteira agora no vestibular. Exato. Tipo, sim. E tu tem que passar, tu tem que ter as melhores notas, sei lá o quê. E aí, no momento em que os adolescentes acham que tem essas certezas ou querem mostrar que tem essas certezas, a gente também julga, dizendo, tu não sabe nada da vida, tu não viveu nada ainda. É paradoxal, sabe? Eu acho essa discussão interessante. Não, é legal também que fica, né, a própria Claire fala, né, que a gente não vai ser amigo segunda-feira, né, a gente não vai, tipo, não vamos aqui fingir que a gente vai, que o fulano vai até a tua sala de aula e vai te cumprimentar e vocês vão ser amigos, não, tipo, eu acho esse também um conceito interessante do filme, né, que é essa coisa, assim, de como essas pessoas, pensar em como essas pessoas marcaram umas às outras,
provavelmente pro resto da vida, mas só naquele dia, assim, né? Porque, tipo, tu não consegue imaginá-las de fato convivendo depois no colégio como um grupo, né? Porque eles são muito diferentes. E tem muitos papéis sociais que eles têm que cada um deles também tem que, como o Alexandre falou, tem que performar e também tem que performar pros outros, né? Sim. As expectativas que tem em cima deles, assim. Então eu acho que tem uma certa nostalgia aí também, né? E é aquela coisa que a gente é programado, assim, e nem se dá conta, às vezes, que eu me lembro... Não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas quando tu... Eu troquei de colégio várias vezes, então eu vi várias turmas, várias coisas de lugares diferentes, e sempre é muito estranho. Tu cria na tua cabeça, ok, a turma de colégio é essa, e a distribuição dos alunos é essa tal. Só que às vezes, na vida fora do colégio, as coisas mudam um pouco. E daí tu via o nerd conversando com uma outra pessoa, assim, que não é do círculo dos nerds, e sempre causava aquela impressão, mas como assim? Como é que isso aconteceu? Eles são amigos fora do colégio e eu não sabia. E daí tem várias conexões, assim, ao longo da vida, obviamente, os círculos vão mudando, vão aumentando de certa forma, a gente vive em círculos mais variados hoje, não é tão focado no mesmo tipo de personalidade, mas ainda existe isso, sabe? Quando tu vê uma pessoa que é do teu círculo de amizades, num círculo de amizade alheio ao teu, e tu fica, oi? Como assim? Como é que isso aconteceu, sabe? Sim. E eu acho que o filme pega muito essa estranheza, assim, de, vamos... O que acontece se a gente pegar esses personagens? E, de fato, as pessoas se dão conta que todo mundo lida com os mesmos problemas humanos de maneiras diferentes, sobre seu viés, sobre seu ponto de vista, relacionado com a sua classe social e tal. Alguns têm mais privilégio, outros menos. E eu acho que o filme faz um bom trabalho de falar sobre isso, assim. E também de quebrar essa diferença entre eles. Acho que talvez uma das coisas mais competentes que o filme faz é que no final do filme tu entende que todos esses personagens estão realmente no mesmo patamar, como pessoas. Isso é difícil, assim, também. Porque, é muito fácil. É difícil escrever uma personagem que é a popular do colégio, tornar ela relacionável, tornar um personagem tolerável no filme, sequer, e ao mesmo tempo fazer com que ela se relacione com o cara mais pobretão do colégio, sei lá, o cara que apanha em casa, que tem problemas familiares muito mais sérios. Mas acho que, assim, o filme faz um bom trabalho de equilibrar eles. Eu não esperava também. E, assim, as coisas punks que o filme sugere, ele não chega a falar muito abertamente sobre problemas mais de violência, maus tratos, abuso de substâncias, coisas e tal. O filme só toca nisso e já é o suficiente para deixar, assim, muito desconfortável. E também não é um tipo de coisa que eu tava acostumado a ver em filmes bem iluminados, brilhantes da década de 80. Sim. Esse filme tem um pouquinho mais... Aquele monólogo do Jude Nelson, que ele imita o pai dele, eu acho muito forte aquilo lá, cara. Sabe? Ele não fala em detalhes, mas a intenção, a atuação dele dá tanta noção de como é a relação do pai e do filho, que acaba sendo forte pra burro. Ele só fala, no, fuck you, no, fuck you. Ele começa, é isso, né, que ele fala. Entre várias outras coisas, assim. Tipo, depois do monólogo, ele finaliza assim, ele vai crescendo e dando essa fala. E não é aquele detalhe muito o que acontece, mas é pela intenção ali. Tu vê o sofrimento ali, né? Tu vê a relação. E também ele mostra a marca de cigarro no braço dele também, que é uma coisa também que sugere esse tipo de... É forte essa cena. E ele é um personagem interessante, que, assim, obviamente ele me explicou o Ed do Stranger Things, que eu até hoje eu tinha visto e pensado, é um personagem legal. Não, esse cara é o Ed do Stranger Things. Eles pegaram o John Bender e colocaram no Stranger Things. Foi tudo que eles fizeram. Porque é o mesmo personagem. Até o jeito de subir na mesa do cara é igual. Mas é que Stranger Things é isso também, né? Muita referência óbvio. assumida de filmes dos anos 80. Sim, obviamente é proposital, mas me caiu a ficha, assim. Teve várias outras referências e piadas na minha vida inteira que começaram a fazer sentido também. É um filme que abriu um portal pra mim. Eu conheço coisas e pessoas diferentemente do que eu conhecia. É muito louco. Mas o que eu ia falar desse personagem dele é que ele faz também muito bem esse meio de campo, assim, que ele é o cara que começa a instigar todo mundo, que começa, vamos... Ele vai lá e sabota a porta do Sr. Vernon pra porta ficar fechada,
Já era uma das cenas mais engraçadas do filme também. Quando o Vernon chega e pede pro Andrew ajudar ele a manter a porta aberta. E a porta simplesmente isola a cadeira pra longe, assim, tipo, a cadeira, ele bota uma cadeira pra segurar a porta e a porta é muito pesada e a porta simplesmente joga a cadeira longe. Por que ele não botou a cadeira entre a porta e a coisa, eu não sei, mas tudo bem. Não, e depois o Emílio Esteves ajudando ele a colocar a estante de revistas e bom. caindo por cima da estante de revista. Aquilo é muito bom. Outra coisa que esse filme fez fazer sentido é o valor do Emílio Esteves. Não que eu desgostasse dele, mas eu sempre achei um ator ok. E nesse filme, assim, a atuação dele é tridimensional, é fantástica. A atuação corporal dele é ótima o tempo todo. Todas as cenas de perseguição, coisas que ele faz que beira o desenho animado. E a atuação emocional dele me pegaram muito, assim, foi muito forte. Apesar de não ser minha atuação favorita do filme. Mas é uma boa menção honrosa. Tu já assistiu The Mighty Ducks com ele? Tem que assistir. Não. Mas tem um episódio do Dawson's Creek que 5 alunos são colocados em detenção e eles estão falando, sim, e um personagem fala, eu lembro muito do filme Mighty Ducks com Emílio Esteves, não sei o quê, e daí foi uma piada meio que relacionada com o Clube dos 5 e o Emílio Esteves, assim. Nossa, genial, Todo episódio é uma grande referência, na real. De novo, é uma das coisas que eu já tinha visto e não tinha me dado conta, assim. Sim, mas eu acho legal também o personagem do John Bender, que ele também é, tipo assim, ele começa, a gente começa com essa imagem dele que ele é o cara, ele é o cara que faz bullying, né, ele é o, tipo, mal encarado, o cara que, tipo, fica atacando todo mundo, mas é legal também que pra mim tem uma virada que eu acho muito interessante, que quando eles estão ali passeando pelos corredores, eles veem que o Sr. Vernon vai voltar pra sala dele, e daí o John Bender fala, peguem a chave, e eu vou distrair ele. Alguém fala, nós vamos nos ralar. E ele fala, vocês não, eu sim. E pum, sai correndo. Aquilo é genial. É interessante isso, né? É interessante. O código de honra dele é perfeito no filme. Porque também, eu acho que ele também é um personagem que acaba sendo, evidentemente, mais trágico. Porque se a gente for pensar... Isso acho que foi o que mais me pegou no filme. Assim, se a gente for pensar, esses 5 eles se encontraram naquele final de semana, né, naquele sábado. Mas o John Bender ele vai ter ainda mais 4 sábados. Né? E talvez, esse não é o primeiro dele. Exato. E talvez os próximos seja só ele. Ou talvez com outras pessoas, mas pessoas diferentes. Então também tem essa questão, assim, né, que ele é meio que o rebelde ali, mas o cara que também, mesmo depois dessa experiência tão próxima com essas pessoas, ele também vai seguir sofrendo, talvez mais que os outros, né? Naquele contexto do colégio, assim. Só que ao mesmo tempo também passa essa ideia de que, claro, o filme deixa isso em aberto, assim, mas também passa essa ideia de que esse é o cara que vai ter menos oportunidades na vida, assim, né? Depois desse... Enfim, pelo contexto familiar de cada um, assim, né? Mas ele é aquele personagem, é o personagem, o rebelde trágico, assim, né? É interessante. O que eu acho interessante do personagem do John Bender especificamente é justamente isso. Tipo, vamos quebrar em termos matrixísticos, se é que isso existe, que é o único jeito que eu entendo a vida. Que é pra todo mundo ali, aquele dia é o dia especial, é a coisa que tá acontecendo, é a nossa realidade. O John Bender, ele tá vendo uma realidade mais ampla. Porque aquilo não é a primeira detenção dele, aquele loop já viveu outras vezes, ele vai reviver aquilo de novo, ele vê uma realidade maior que todo mundo, e ele tem uma compreensão maior das dinâmicas. Ele sabe, por exemplo, que os adolescentes são um time, entre aspas. Por isso que ele se sacrifica por eles. E ele joga sempre contra o Sr. Vernon. E você pode ver que ele tem essa divisão muito clara. Assim. Eu acho isso muito interessante do personagem, justamente porque é ele que começa a trazer essa consciência para os outros personagens. É através dele que se desenrola toda a história, né? Ele é quem encara sempre o Vernon, né? Porque os outros não tem tanto. Inclusive tem o Leonardo fala, ele tem mais 4 finais de semana. Pelo menos, porque tem aquela cena que ele começa a encarar o Vernon e, tipo, ele vai dando cada vez mais finais de semana. Mas é no final ele fala 2 meses. Ele fala 2 meses. É verdade, 2 meses. Então, é verdade. 2 meses. Tipo, além de tudo, né? É isso, acho, pra mim, um pouco
não são 4 semanas, são 2 meses que ele ainda vai ter depois desse encontro no Clube dos 5, né? Então é um pouco, né, como é que... É isso, como é que tu pensa como é que vai ser os próximos encontros dele, né? Será que vão estar com outras pessoas, será que não, tipo... Então é um pouco, né, mais essa questão do herói mais trágico, assim, também. Sim. Mas ao mesmo tempo ele causa mudança irreversível em todos os personagens, inclusive ele, que faz eles se tornarem um Clube dos 5 e terminar o filme naquele... Exatamente. Sim. E aí, por um filme dos anos 80, né, aquela coisa, ele pega a garota, né, tipo, ele termina com a garota. Essa é a parte do filme, porque pra mim eles violentam a personagem da Addison, que é impecável até o final, de uma maneira assim que é desnecessária. O desfecho não tem nada a ver com a personagem dela. Ela ficou bonitinha, de repente. Ela ficou bonitinha agora, e daí arrumadinha, maquiadinha. Andrew, oh meu Deus, ela era bonita! E daí eles ficam juntos. Fica, cara, pelo amor de Deus. Isso é meio... A Claire e o John ficarem juntos eu entendo mais, mas ao mesmo tempo é tipo, por quê, sabe? É um pouco de farofice isso. É um pouco de farofice, eu achei um pouco também... Né, porque, por exemplo, né, o Alexandre falou ali no começo que o personagem do Emílio Esteves não é o atleta... Poderia ter sido jogador de futebol clássico do colégio, mas não é porque é muito clichê. Mas essa coisa também, da garota mais certinha e mais rica terminar com o rebelde, também é um negócio super clichê. Super, assim. E pra mim, acho que isso empobrece, o final pra mim empobrece um pouco o filme, assim, de certa forma. Mas eu achei muito aleatório também o Emílio Esteves lá, o Andrew com a Ali, pra mim foi muito do nada, sabe? Não teve desenvolvimento nenhum ali. Porque pelo menos a interação do Bender com a Claire vai se desenvolvendo ao longo desde o começo ele tem uma interação bem problemática, né? No começo ali, coisas que ele fala e faz pra ela ali. Mas existe um desenvolvimento de personagens ali em conjunto. E meio que o Andrew e a Alia do nada. Mas é curioso isso, né? Porque também dá meio que a entender que tem tipo como é que se diz? Um triângulo amoroso. Tem um pouco isso, né? Os 3 ali, do Emílio Esteves com a... sim. Com a Molly Ringwald e o Jude Nelson, assim. Pelo menos pro começo, assim. Tem uma certa tensão, assim, tá? Sim, o Andrew ela vai querer. Ele chega a convidar ela pra uma festa. Né? Ele diz, vai ter uma festa e tal. Dá a entender que eles têm uma coisa, um interesse ali também. E daí eu achei que, tipo, eu achei interessante isso no começo, esse triângulo amoroso, né, entre aspas, triângulo amoroso, mas que depois isso, pra mim, ficou um pouco empobrecido no final, assim, de tipo, saem 2 casais e daí o Anthony Michael Hall fica, sei lá, segurando vela, o que também, porque eu acho que seria muito mais interessante... O nerd é o cara que segura a vela, óbvio. Exato, sabe, mas eu acho que seria muito mais interessante, cada um pegou algo desse sábado na detenção e cada um vai seguir sua vida, sabe? Acho que dá a entender que eles vão ter uma interação maior, acho estranho, assim. Eu sinceramente, óbvio, isso é daí o olhar de 2025. Mas, por exemplo, se eles não ficam juntos durante o filme e no final do filme a Claire dá o brinco dela pro John, tu contou a mesma história de uma maneira mais potente, eu acho. Exatamente, com certeza. Exatamente. E eu acho estranho ali no final que ele se beijam, dela entra no carro dos pais, vai embora e tipo, parece... Ela se beija na frente dos pais dela e tipo, tá tudo ok. Eu senti muito falta no final, assim, dos pais falarem alguma coisa, sabe? É que os pais tipo, não assim, interessam no fim das contas, né? Não, eu sei, mas é que tem muito essa ideia no filme da repressão familiar, assim, sabe? E eu fiquei, pra mim, eu senti uma estranheza muito grande, assim, no filme, nesse final, de tipo, dos pais não falarem uma coisa, o que tu tá fazendo com esse cara, por que tu beijou esse cara? E até um pouco o próprio pai do Emílio Esteves perguntar pra ele, quem é essa guria com quem tu tá te beijando, se abraçando agora, sabe? Eu acho num realismo isso faria sentido. Agora, eu acho que na história que o filme conta, eles estão liberados dessa... Tipo, na mente deles. Não sei, cara. Eles estão um pouco acima dessa coisa. Pra mim, é o que o final passa. Por isso que eles são... Tipo, por isso que o final é quase um manifesto do John... Do John, não. Do Brian. Do Brian, que ele escreve na...
Na coisa de todos, sim. nós não somos quem tu pensa que a gente é. Tu pode dizer quem tu vê aqui, mas nós somos pessoas e nós somos diferentes. E as diferenças entre nós não importam. Então, acho que, óbvio, o filme termina nessa batida. Então, tipo, o que os pais vão falar e coisa e tal, a gente não tá interessado. Pra história do filme, pro conto que o filme conta, não interessa tanto. Mas, sim, num realismo de relações humanas, obviamente aconteceria a conversa. Quem é esse cara estranho que você tá beijando, que usa jaquetas de couro e coisa e tal? É no mínimo esquisito. E botas com um lenço enrolado no calcanhar. Eu acho que vale a gente dar uma pontuada também nos personagens adultos do filme. Sim. Porque eu acho que eles são muito interessantes. O Vernon, o Rafael a gente já falou. Mas como é que é o nome do zelador? É Carl, né? É Carl? Ou Clark? Não. Carl. O ator é o John Capelos. John Capelos. Aliás, eu gosto bastante da atuação dele. Ele é pai do Brian? Ele não é pai do Brian? Não sei. Importa? Talvez não, mas é curioso. Tem isso? Eu não peguei essa a certa altura ele tá passando na frente deles todos e ele fala, hi Brian, não sei o quê, e o John começa a pegar no pé do Brian, que teu pai é o zelador, não sei o quê. Mas fica por isso mesmo, ninguém explica nada. Sim. Tá. Fica um pouco no ar, eu também senti isso. Mas eu acho que não acho que ele só dá oi pro zelador, só isso. Sim. Acho que a figura do Carl é bem interessante, assim, e são figuras distintas, principalmente trabalhando essa questão da repressão, de como isso funciona na vida dos adultos ali, né? Como o Rafa falou antes, o Vernon é um cara extremamente reprimido, né? Parece ressentido por isso, né? E ele até fala naquela cena dos arquivos ali que uma coisa que tira o sono dele é que ele vai pensar que quando ele envelhecer, esses jovens é que vão comandar o país. Uma coisa assim, sabe? Vão cuidar dele. Eles vão cuidar dele. Exato. Essa cena, eu vou dizer, acho minha predileta do filme, assim, porque é muito interessante como ela funciona como contraponto do que a gente tá vendo, e é uma cena super breve, só que diz tanto sobre esse personagem, né? Sim. Que, tipo, é o que o Rafael falou, né? Trabalhar nesse colégio pra ele é a detenção diária, né? Isso. E como... Claro, mas acho que também tem, né, uma certa visão ali do próprio filme, digamos, até certo ponto, uma certa simpatia com esse personagem, porque ele tá ali um pouco... Sim, ele é extremamente inadequado, ele quase agride o John Nelson, o personagem do John cena Nelson. dos dois juntos ali no quartinho da professora é punk. Tipo assim, bem problemático, abuso, assim. E ele tá com aquele negócio, tu bate em mim agora. Porque ele sabe que se o aluno agredir ele tá com toda a razão e fode a vida do cara pra sempre. Sim. Aliás, essa cena foi improvisada. O Jude Nelson, ele ficou realmente com medo porque ele achou que o Paul Gleason, acho, ia dar um soco nele de verdade. Isso eu também achei muito forte ali. Tu vê o cara que é todo valentão, não sei o quê. No fundo, ele é um adolescente como os outros. E numa situação assim, o cara vem chamando na chincha. Obviamente, qualquer um ficaria mega cagado ali. No momento que o Vernon tira o casaco e vem... Vamos pegar então, ver qual é que é. Porra, tá louco. Exato. É um cara bem reprimido, assim. E o Carl, ao contrário, pra mim, o Carl é o cara que meio que tem um olhar mais próximo dos adolescentes, assim. Ele consegue entender, parece que ele manteve aquele instinto, aquele espírito com ele por mais tempo, assim. E eu acho bem... Ele faz essa conexão melhor. Ele enfrenta também ali o Vernon. Tem uma cena que ele... Eu acho que nessa mesma cena dos arquivos, que ele pega o Vernon olhando arquivos confidenciais da escola ali. Isso, E procurando podre de alunos e coisas assim. Daí ele fala... Tá, mas... eu posso não falar isso pra ninguém, mas o que tu vai ter pra mim? O que tu tem pra mim? Tu tem $50 aí? Tu tem 50 pratas? 50 pratas. Tipo, ele aprontando pro diretor da escola, sabe? Então ele meio que... isso me lembra também uma fala da Alice, em certo momento, que eu acho uma fala forte, que ela fala, é inevitável, tá? Inevitável o quê? Não, quando tu crescer, o teu coração vai se... Como é que é? Teu coração morre. Ela fala, teu coração morre.
quando tu cresce, teu coração morre, né? E me parece que no caso do Vernon, é um exemplo disso, assim, tipo, tá, obviamente metaforicamente, mas... E o Carl já é um pouco diferente, assim. Eu acho essa fala forte também. Ela tem um pouco da visão do que é a visão do adolescente em relação à vida adulta, talvez, né? Eu penso muito sobre isso também, né? Como eu me via quando eu era adolescente e como eu sou hoje, né? E como eu era na idade que eu via antes, assim. Quando, fiz 30 anos. Como é que eu imaginava uma pessoa de 30 anos quando eu tinha 15? Sim. E como é diferente, como, pelo menos no meu caso, como a gente mantém algumas coisas não muitas mudam coisas, nunca, né? Algumas coisas são difíceis de mudar e tal. E algumas coisas que bom que não mudam também, né? Algumas coisas... E outras que bom que mudam. E outras que bom que... exato. É isso. Mas do Carl, eu acho que também tem uma cena muito boa com ele, que é ali logo depois que teve essa fala que o John tira a chacota dizendo que ele é pai do Brian, daí o John começa a insistir, meio que ridicularizando ele por ser zelador, enfim. O cara, obviamente, é uma classe inferior e coisa e tal, tá ali de empregado. E a resposta do Carl é perfeita, que ele diz: você se acha não sei o quê, mas eu leio todas as cartas de vocês, eu tô vendo todos os armários de vocês, eu vejo o lixo que vocês jogam fora, eu vejo absolutamente tudo. E tu quer cantar de galo os olhos e os ouvidos dessa instituição. Vai, muito bom, cara, aquilo. É muito boa aquela cena. E realmente, tipo, aquele cara é de fato a instituição ali, representada. Não, total. O John tenta totalmente, tipo, desestabilizar, desmontar o Carl ali, mas ele dá muito uma... Porque o Carl eu acho interessante porque ele tem um jogo de cintura que o Vernon não tem, né? Ele sabe lidar com essa criançada. Exato. O Vernon, por mais seja professor e esteja ali na sala de aula, ou ali na sala dele, falta para ele, parece, esse trato mais humano, né? Ou mais, tipo, esse jogo de cintura, né? É que o Vernon criou aquela situação de embate mesmo. Ele tem ressentimento daquilo. É bem aquela coisa. Pra esses guris é um fim de semana, pra ele a vida dele é aquela detenção. Todo sábado dele é aquilo, não tem... E se eu não me engano, tem uma fala do Carl... Sim. O Carl leu o Vernon perfeitamente, né? Tu escolheu ser professor porque era fácil vir dar aulas, lidar com jovens, mas daí primeiras férias de verão que tu teve que ficar pra trás, tu começou a se dar conta que era um trabalho de verdade e começou a ficar arrependido, e isso vem te corroendo por dentro todos esses anos. Eu achei, cara, genial! É bem isso. E cara, eu acho que tem uma cena que ele fala pro Vernon, cara, te imagina com 16 anos, alguma coisa assim. Ele tem uma fala, e eu achei curioso que eu fiquei esperando a reação do Vernon, e parece que ele não consegue. Ele meio que não dá muita... Não desenvolve muito esse assunto, mas eu fiquei pensando, talvez esse cara nem consiga mais se imaginar com 16 anos ou com adolescente. Tipo Leonardo. Nossa, que gratuito. Desculpa, teve uma interferência no meu microfone aqui, eu não sei de onde veio. Foi. E pra fechar o capítulo Carl, só pra deixar registrado, Rafael Coelho também é cultura, que os zeladores têm seu valor. Que um grupo de jovens, uma vez nos Estados Unidos, eram 3 ou 4 jovens que fumavam maconha, se reuniam depois da aula pra tocar músicas de punk rock e tal. E daí o zelador deles era um cara legal também, vinha puxar fumo com eles e tocava guitarra. E daí um dia eles, tu não quer tocar guitarra com a gente? E ele, vamos, não sei o quê. Essa banda se chama Offspring hoje, o guitarrista se chama Noodles. Ele era o zelador do colégio dos guris da banda. Que é genial, uma história de banda mais geniais que eu já ouvi, assim. Massa. Muito bom. E eu queria também Oi? Não, tem umas coisas que parecem que estão escritas, né, cara? São as coisas que estão escritas, assim. É muito bom. Qual a probabilidade do cara conhecer os guris no colégio e eles formarem uma banda, tipo, de sucesso mundial, assim.
raio que cai uma vez num lugar e já era. É. E eu queria abrir o capítulo especial da Alyson, que eu acho que é uma personagem que merece, apesar dela não ter uma importância, como é que eu vou dizer, conceitual tão profunda quanto outros personagens. Ela adiciona tanto caráter a esse filme, tanto carisma. Cara, assim, ó, metade do filme ela não fala nada e ela rouba a cena em todas as cenas. Bah, eu discordo um pouco. surreal. Eu discordo um pouco. Diga, faz o teu ataque então, Leonardo. Não, eu vou dizer que, tipo. Eu vou dizer, das atuações do filme, a atuação dela é. Assim. Em parte, eu acho também porque não é um papel fácil, mas eu acho que fica. Ela fica um pouco reduzida demais a caras e bocas, assim. Eu concordo com um pouco E do Leonardo. muito, assim, sabe? Ah, E não, muito, ela é tipo, genial! E muito tendo que forçar muito, sabe? E, claro, é uma atriz jovem, uma atriz tipo, iniciante, mas é muito. Eu acho muito. Tem um pouco overacting ali. Pode Tem ser. um pouco overacting, assim, sabe? E pra mim, eu acho uma atuação que parece que. Não é que seja pior que as outras, não acho pior. Mas ela parece que não encaixa tanto com as outras. Entende? Parece uma atuação, digamos, sei lá, menos realista, digamos. Mas é perfeito pra personagem dela. Porque a personagem dela não encaixa ali. Eu acho que se a personagem dela começasse a falar antes no filme, ia ajudar a personagem dela. Acho que a personagem dela fica muito tempo sem falar isso. Pra mim, trava um pouco a personagem. Porque daí parece que resta só pra ela fazer só reagir a coisas, sabe? Tipo, criar aquele sanduíche com açúcar e coisas cereal. De bacon e cereal e, tipo, ficar, sei lá, jogando a caspa. Adoçante. A caspa é queijo parmesão ralado que eles usaram. Era muita caspa, né? Também. Tipo, meio surreal. Mas eu concordo em relação à atuação. Eu acho que tem alguns momentos que eu senti, assim, tipo, um pouco de overacting. Ao mesmo tempo, essa é a personagem que talvez eu consiga me relacionar mais na minha adolescência. Porque eu fui um pouco Ali por muito tempo, assim. Tu tinha então muita acho caspa. que também. Mas assim, de ficar mais isolado, assim, ser mais isolado e falar e fazer certas coisas porque precisava de atenção, assim. E de não conseguir me encaixar em grupos. Porque esse filme também fala um pouco dessa coisa do pertencimento, né? De as pessoas que precisam pertencer nessa época da vida, pertencer a grupos, ser aceitos. E eu tinha essa certa dificuldade durante um tempo ali da minha infância e adolescência ali, de pertencer a um certo grupo. Eu não era dos populares, mas ao mesmo tempo eu gostava de algumas coisas. Eu gostava de futebol, que é uma coisa popular, então ficava meio que sem ter pra onde ir muitas vezes, até depois achar minha turma. Então eu me identifico um pouco com essa personagem. E tem um momento dela que eu acho maravilhoso, que também é um pouco dessa coisa dela não pertencer, né, ser um pouco diferente a história dela dos outros, que todo mundo tem o seu momento dramático, seus monólogos, dizendo por que está ali, né? O que fez, acaba falando aos poucos. Ela fala uma bobagem, que fica todo mundo horrorizado. Assim, diga. E daí daqui a pouco ela fala, você sabe por que eu tô aqui? É porque eu não tinha nada melhor pra fazer. Eu não fiz nada. Sim, antes ela conta uma história super, super tensa, assim, né? Com o terapeuta dela e tal, de uma relação sexual com o terapeuta, enfim. Nossa, detalhe, depois ela desmente, né? Mas é interessante, porque eu acho que ela também, de certa forma, ela começa como a personagem mais misteriosa do filme, e ela também termina, de certa forma, como a mais misteriosa, né? Embora aquele final lá, como a gente já falou, agora está maquiada científica. Destrói, não destrói, mas acho que empobrece muito a personagem. Acho mais forçação de barra, assim, mas eu gosto justamente por isso, ela é esquisitona, ela não fala nada, ela tem reações, eu acho as reações dela sempre muito boas, e ela sempre passa essa impressão de que ela tá acima do que tá acontecendo. Sim. E que eu acho muito importante, assim, sempre... quando eu não era essa pessoa, eu reconheço essa pessoa nos grupos em que eu tive, assim. E é aquela pessoa que não se compromete com nada, não fala nada, quando fala alguma coisa tu fica na dúvida se falou a verdade ou não, se ela gosta de vodka ou não sei,
se ela rouba coisas de fato ou não. Quer dizer, a gente vê ela roubando coisas de fato nesse filme, então isso não é tão mistério assim. Mas eu acabo gostando. O que ela rouba? Tudo, o tempo inteiro. A faca, por exemplo. A faca exemplo. do cara... Ih, tem várias coisas. Ela rouba um pet do Andrew a certa altura. Tá. No final, mas antes tem mais coisa antes. Quando ela joga a mortadela na cara da estátua também, é um momento... Não sei, eu saí do filme apaixonado por ela, assim, eu achei ela incrível. Tanto na atuação, mas como o que o personagem representa. E essa dissimulação, não querer falar nunca algo sincero, eu me relaciono muito, assim, me bate, sabe? É muito real pra mim. Tu diria que tu não é uma pessoa sincera, Rafael? Não por não ser uma pessoa sincera, mas às vezes tu tá numa situação e fica... Não vou dizer inventar uma história, eu nunca fiz algo como ela faz nesse filme. Sim. Mas são essas pequenas coisas que tu fica, eu não vou me comprometer, não vou me expor dessa maneira. E ter esse medo, assim, me conectou, eu achei a personagem bem escrita e bem representada dessa maneira. É obviamente exagerado, mais cartunesco, mais over the top, mas todo mundo nesse filme né? Pelo amor de Deus. A gente tem um cara escalando uma escada pra mostrar que ele tá frustrado com a vida. Sim. Escalando uma escada? A certa altura o John Bender escala a escadaria do negócio, vai numa mesa, sobe na escada e vai parar lá em cima. Eu fiquei pensando, meu Deus, o ator fez isso de verdade, porque é um take contínuo ali. Sim, total. Não tinha como... Aliás, a cena que prendem ele no armário das vassouras e ele sai a lá Solid Snake na parte de cima. E daí despenca, é muito engraçado também. Sim. Aquilo lá é muito bom também, aquilo. Cara, pra mim a comédia desse filme funcionou muito. Eu sou um cara extremamente chato com comédia, mas esse filme acerta no ponto, porque é aquele negócio que os personagens não são comediantes. Eles não estão fazendo palhaçada o tempo todo. Eles parecem pessoas reais, normais, e daí coisas estapafúrdias acontecem, ou eles criam situações estapafúrdias, e isso eu acho muito engraçado. Tipo, eles fumarem maconha junto, que é uma exato. das minhas cenas favoritas do filme. Aquela cena é muito boa. O outro personagem que eu gosto bastante é o personagem do Brian também. Sim. Que eu acho que ele também tem umas revelações interessantes, assim, né? Porque ele começa muito como esse o personagem nerd que tá ali, vamos tentar escrever nossos textos e vamos... É o mais certinho, assim, né? Mas também tem muito aquela... Por trás disso, muito uma cobrança familiar e, consequentemente, uma cobrança própria por fazer tudo, tipo, nota 10, assim. Sim, o guri pensou em se matar porque ele tirou uma nota D. Sim. Que é uma nota de fracasso lá no... Foi porque ele não conseguiu fazer um abajur, né? Uma lâmpada. Que é genial. É maluco isso. Né? O momento que ele conta, tipo, é engraçadíssimo. Daí, obviamente, a cena tem a virada quando ele revela que tinha uma arma e não sei o quê. Mas ele falando do abajur, que tinha que fazer não sei o quê, e puxar a tromba do elefante, e daí acender uma luz, assim, aonde. E o meu não funcionou. Muito bom. Não, e também acho, né, da mesma forma que o filme sutilmente fala sobre a violência doméstica que o John Bender sofre em casa. A violência psicológica que o Brian sofre é brutal. Exato. Né? Ele também fala sutilmente sobre isso, assim, né? Ele não se aprofunda, mas ele vai até o ponto necessário, assim, né? Sem, digamos... não sei se é o melhor termo, mas sem pesar tanto o filme, né? Sem virar melodrama. Acho que sem virar uma coisa muito pesada. Porque pesado mas, dizer que o guri tava... É bem pesado. Sim, não, é pesado, mas, tipo, poderia ser, né, gratuito, pesar mais, assim, acho. Talvez, mas ao mesmo tempo eu também fico um pouco pensando, né, como... E eu não sei se isso é uma coisa que o filme quer dizer, mas pra mim foi um pouco chocante pensar que encontraram uma pistola, um revólver no armário do guri, e o que fazem, o guri vai pra detenção num sábado de tarde, num sábado durante o dia, sabe, tipo, como se isso fosse resolver uma questão interna dele, sabe? Tipo, sabe? É muito, acho que também passa um pouco dessa ideia de, tipo, porque todos ali têm problemas diferentes, né?
tem problemas, tipo, de contextos diferentes. E como se colocar todos numa detenção fosse uma solução mágica, assim, sabe? Essa aqui é a solução mágica, assim. E acho que também passa muito essa ideia de uma falta de preparo, uma falta de consideração também do ensino com os alunos, né? Sim. E tem uma coisa local também, né? Também, e me suscitou a forma com que os Estados Unidos tratam a questão armamentícia, né? A questão das armas. Que né? é muito comum. Porque realmente, quase... eu fiquei muito chocado quando ele relatou, tinha uma arma no meu armário. Eu fiquei, cara, que isso, cara? Sim. Não é pra detenção isso aqui. Isso aí tem que ter uma outra abordagem. Mas lá é aquela coisa, né? Até hoje se compra armamento em supermercado, né? Essa é uma coisa... E que, aliás, gera muitas questões que a gente vê lá. Sim. Né? Mas esse tipo de coisa também, né? Não deveria ser tratado assim. Mas isso eu acho que também é um aspecto interessante do filme que me remeteu muito a cinema de prisão. E foi uma coisa que eu não esperava nesse filme, não dessa maneira, pelo menos. Que é tipo, todos eles cometeram infrações. Alguns de graus ridículos, não ridículos, mas ínfimos. Tipo, responder pro cara. E outros, de fato, trazendo uma arma pro colégio. E a pena pra todos é igual. E, tipo, de fato, a detenção não resolve nada. Nesse filme, a tese é que entre eles conseguem resolver essas questões se achando e se relacionando, que eu acho que é válido e importante. Mas também dá a pensar assim de, será que a gente tá tratando as pessoas da maneira correta? E que acho que é uma reflexão interessante, assim, que o filme dá. Totalmente, porque ali a reflexão que o filme passa é, tipo, né, o jeito de resolver, entre aspas, os problemas desses personagens é o quê? Através de uma detenção, através de uma repressão. Mas nunca de uma maneira, assim, de, tipo, de necessariamente pegar esses alunos e verbalizar esses problemas com eles, sabe? Tipo, e é uma questão ali que, eles precisariam de um acompanhamento psicológico, né? Como todo mundo, né? Como muitas pessoas precisam e é natural. Sim. Todo mundo tem problemas, ainda mais adolescentes, crianças. Então. Só que eu acho que é interessante também, né? Esse conceito do filme, assim, né? De que também, não sei como é que é hoje em dia nos Estados Unidos, mas esse próprio, que parece algo bem tradicional, pelo menos naquela época, de tipo, fez uma coisa errada, vai pra detenção, assim, né? Mas o que entre aspas, foi essa coisa errada? O que é isso, assim? Então ali é meio que todo mundo jogado no mesmo saco, assim, aí se resolvam. Exato. Tu vai aprender a não fazer coisa errada se tu ficar lá parado 8 horas escrevendo uma coisa sobre si mesmo. Provavelmente tu vai sentir mais raiva. No caso do John Bender, por exemplo, vai ficar mais, tipo... que é a mesma questão do sistema carcerário, que tu tem o cara que foi pego fumando maconha, vai parar na mesma prisão do cara que matou 3, sei lá. Usando exemplos fictícios e exagerados, mas é a mesma coisa, assim, tu tá curando esse mal ou tu tá escondendo essas pessoas da sociedade? Sim. É só o que tu tá fazendo. E no caso do cara que só fuma maconha e foi pego porque, nessa época a maconha é crime, nem isso. Tipo, nada de errado o cara tava fazendo de fato. Fazendo mal a ninguém. Enfim, não vamos entrar nesse discurso. É meio que como eles não tivessem a instituição ali não tivesse de fato olhando pra eles. Não, Tanto que o Brian fala isso. Tu não tá olhando pra gente, tu tá só vendo aquilo que tu quer ver. Tu tá nos vendo sob a tua ótica, enxergando a imagem que tu tem da gente. E eu acho que o filme se torna mais inteligente do que eu esperava também, quando ele joga isso no final, e eu fico, isso também é um comentário perfeito sobre como a gente vê esses estereótipos. E é proposital eles terem pego os estereótipos mais estereótipos e feitos da maneira mais estereotipada possível, e daí vão desconstruindo aos poucos no filme, e no final do filme, tu tá vendo o que tu quer ver, gente, é um reflexo do que da tua expectativa. Eu achei isso muito inteligente também como roteiro, assim. E potente, assim, me deu chega a me dar calafrios, assim, no final do filme. Mas eu acho que a gente já tá chegando aos fins da conversa. Alguém tem uma conclusão final? Algo que foi esquecido de ser dito? Uma cena que queria trazer? Eu acho que a gente não falou tanto da personagem da Molly Ringwald, que também acho que
enfim. Diga. Não, eu só... Porque eu acho que também é uma personagem que talvez seja um pouco mais difícil de... Acho dela e do personagem do Emílio Esteves, foi isso que a gente menos falou, né? Porque eu acho que eles acabam caindo um pouco num certo clichê, assim, né? Do, tipo, a garota perfeitinha e o jock, né? O atleta, assim. Até porque eu não sei... eu acho potente o momento que o Emílio Esteves fala. Eu acho que o Emílio Esteves tá muito bem no filme como um todo. Mas o conflito do personagem dele é uma coisa... Pelo menos pra mim, é difícil de conectar, sabe? Tipo, eu entendo que tu imagine o teu pai te conta histórias de como era a vida dele no colégio e tu tenta performar isso. Eu me entendo conceitualmente. Mas não é uma coisa assim que eu tenha essa vivência ou que eu consiga... Mas é que eu acho que também talvez... Não sei se é um personagem assim tão interessante, sabe? Se é uma coisa assim tão desenvolvida. A própria personagem da Molly... Qual é o... Por que a Molly Ringwald tá ali na detenção? Eu não lembro agora. Eu não lembro. Não lembro também. Sabe, parece que eu acho que nesses mais de força, assim, sabe, em alguns momentos. Eu acho que eles são mais... Eu acho que eles acabam sendo mais interessantes por causa dos outros personagens, porque eles vão um pouco na onda dos outros, assim, sabe? O Andrew ainda tem aquela coisa com o pai, né? Da pressão. Pelo menos o filme quer colocar ali, do conflito dele, é a pressão pela vitória, por ser o melhor. Sempre, né? Sim. O que conecta ele com o robô do Futurama no filme, mas o filme também não explora muito isso. Ele e o Bender do Futurama. Nossa. Ele e o Bender têm esse paralelo gigantesco e eles não... Tipo, não passa do... Verdade, meu pai é ruim. verdade. Meu pai também é ruim, ok. Ele fala... O Bender fala, o teu pai podia encontrar meu pai pra jogar boliche. É isso aí, É verdade. E daí os dois riem, ok, é legal esse momento, mas é só isso. É verdade. O que a Molly fez mesmo, a Claire, quer dizer? Exceto ter nome de pessoa rechonchuda. Desculpa. Também é bem problemático esse comentário do cara. Eu posso dizer assim, é problemático, mas é engraçadíssimo. Eu não me lembro, cara. Não lembro, não vou lembrar. Eu vou perguntar pra inteligência artificial aqui. What? Não faz isso, Claire não faz isso. did in Breakfast Club. É muito bizarro isso, cara. Ela matou a aula pra fazer compras. Cara, é muito forçado também, assim, sabe? Tipo, matou aula pra fazer compras. Então, sei lá... Mas eu achei... Aí é um pouco o filme de tese, né? É justamente pra criar esse contraste de que ela tá na mesma detenção de um cara que tinha uma arma e ela só foi fazer compras. E a outra só tá na detenção porque ela não tinha mais nada pra fazer. Assim como eu, só tô gravando esse podcast porque eu não tinha mais nada melhor pra fazer. Mas isso também é um furo, né? Porque daí a personagem... esqueci o nome dela. A Claire? Da Allison. Allison. Ellie. Ela entrou na detenção. É complicado porque a atriz se chama Ellie e a personagem se chama Ellie. Daí fica, what? Sim, daí o Vernon não sabe que tem um ali que entrou por nada, assim. Tipo, também é um furo de roteiro, né, de certa forma. Ela tá ali porque ela tá afim de estar ali. Não acho. É detenção. Quem chegar, já chegou, whatever. Quem tá afim de vir pra detenção pode vir. Então qual é a atuação favorita de todo mundo? Melhor em campo? Pra mim é o Jude Nelson, tá? Pra mim é o Jude Nelson, acho que ele é o que mais tem destaque ali no filme, ele carrega boa parte do filme. Como apesar dele ter usado a atuação de método, que eu questiono. E por que só personagem cuzão que usa atuação de método, né? Curioso. Fica o questionamento. Phoenix também usa essa atuação de método aí, convenhamos. E a cena que ele toca Master of Puppets com morcegos do inferno me pegou muito também. Opa, não, esse é o Ed, desculpa. Não peguei. Eu vou ser um pouco diferentão, eu vou votar no John Capellos, que faz o Carl. Boa. Muito bom também. Eu gostei bastante dele. Eu dou uma menção honrosa pra ele também, eu gostei bastante dele. Eu acho que esse é um filme sem atuações ruins. Todo mundo tá bem. Obviamente é um elenco enxuto, né? São poucas pessoas que estão no filme. Mas pra mim o destaque vai ter que ir pra Ellie Sheedy como Ellison.
me ganhou, é minha personagem favorita também do filme. Achei genial. Mas, assim, menção muito honrosa pro Emílio Esteves, que me surpreendeu. Eu não esperava uma atuação tão profunda dele. Mas Edson. A atuação dele dançando na cena da maconha é muito bom. A cena que ele quebra o vidro! Que ele quebra o vidro com essa cena não é legal, a voz. É maravilhoso, é. Virou um filme dos X-Men. Qual a cena favorita de todo mundo? Eu vou começar com a cena das dorgas. Quando eles estão fumando e daí sai todo mundo dançando. É perfeito, é a melhor cena do filme. Eu gosto de todas as cenas em conjunto deles. Essa cena da maconha, a cena da perseguição com o Vernon. Sim, ali. Também é muito eles na verdade, fugindo dele. Essa é muito boa. E quando vira bem trapalhões, que eles estão correndo num corredor e o Vernon passa. É muito bom. Eles correm meio que deslizando, assim. Mas eu vou ficar com a cena que eles estão sobre eles, assim, sobre por que eles estão ali em conjunto na biblioteca ali, né? Sim. Eu acho essa cena bem forte, assim, eu sempre me lembro muito dela quando eu penso nesse filme, então acho que é simbólica pra mim. Eu acho que é a cena mais potente do filme. Eu acabei escolhendo a das dorgas mais porque a estética é genial. É muito divertido. Eu vou ficar com a cena do Carl e do Vernon falando sobre... Boa também. Ali no depósito ou no almoxarifado sobre o Vernon reclamando, todo novo ano vem esses pivetes que querem... Não me lembro mais o que ele fala, mas é tipo, esses pivetes aqui querem mandar no negócio, não sei o quê. Cada vez mais insolentes. Arrogantes. É óbvio que o Leonardo ia escolher a cena dos velhos, né? Eu sabia que vocês iam falar isso. Mas é que eu acho que é uma cena que é muito boa, porque ela é uma cena muito curta e é um contraponto muito bom ao resto do filme, sabe? Sim, não, tipo, é uma cena que... O coração do filme tá nessa cena. É uma cena que contrapõe várias outras. Uma só, assim, contrapõe todas as outras que estão ao redor dela, assim. Eu acho muito boa isso. E que filme vocês recomendariam pra quem assistiu The Breakfast Club e quer mais? A gente ainda tem isso. Voltou. Eu vou começar porque eu já escolhi um filme que, cara, é bizarro o quanto esse filme me lembrou desse filme. Mas faz tempo que eu vi, então eu não lembro. Quanto esse filme te lembrou desse filme. Que é um filme chamado A Experiência, ou Das Experiment, com um filme alemão com o Moritz Bleibtreu. Bleibtreu. É um ator conhecido, ele tá no Corra Lula Corra também. Sim. Baita ator. E é um filme que retrata um experimento real que aconteceu numa prisão, que eles juntaram 20 detentos, isolaram numa parte separada da prisão e disseram, 10 de vocês são policiais e 10 de vocês são detentos. E botaram as pessoas para performar as funções. E daí o filme mostra o que acontece ao longo disso, assim, é baseado numa coisa, num experimento real, de fato, num experimento social, assim. É muito impactante, muito forte o filme, e me lembrou um pouco essa coisa, assim, de, pessoas colocadas no seu lugar, nessa situação de detenção, tendo que performar coisas porque é natural, é porque é o que a gente espera, é porque é o que a sociedade diz. É puta filme, assistam, por favor. É puta filme. Puta filme bom. Eu vou recomendar o Curtindo a Vida Doidado, que é também do John Hughes. Também. Sim, clássico da... Eu só sei a cena do Bueller. Ferris Bueller Day Off, né? Eu acho que é o título em inglês. Mas, esse é um clássico, né? Mas eu queria também lembrar de uma... Eu gosto bastante de histórias que se passam em escolas, assim. E uma das minhas séries favoritas, e eu gosto sempre de indicar quando eu tenho essa oportunidade aqui, porque ela não é uma série muito conhecida, na verdade ela é bem pouco conhecida, que se chama Merli. Eu já recomendei em outro momento aqui no podcast, eu lembro, mas faz tempo. É uma série sobre um professor de filosofia que não é muito ortodoxo, assim. E meio que cada episódio é sobre uma corrente filosófica, só que não é didático, assim, é meio que aplicado na vida, assim. E daí ele tem os conflitos dos alunos que passam por esses dilemas filosóficos durante os episódios, assim. E aí esse professor, ele meio que se envolve um pouco na vida dos alunos.
E, cara, eu gosto muito dessa série. Ela esteve uma época na Netflix, não sei se voltou, se vai voltar. Tem até um spin-off dessa série que chama Saperealde, Merli Saperealde, que tava na Max, mas recomendo fortemente também essa série aí. É uma série catalã, Massa. falada em catalão. Só uma curiosidade, eu tô aqui no... Não, curiosidade já checando o passaram. MDB. Não, pode falar. Nova curiosidade. Não, eu tô Opa. aqui Atenção, checando o IMDB. a produção tá me comunicando que o Leonardo tem uma curiosidade. Descobri que tem um filme de 2022 chamado The Class, A Classe, que tem o Anthony Michael Hall e... Nossa, e o ator que fala... Oi? O zelador. Sério? Sim, chamado The Class. É um filme coming of age de seniors do high school. Tem que passar um sábado na escola completando um exame. É um remake, então. Parece não sei, cara, é uma coisa completamente chupada do... Alguém tentou fazer o Clube dos Breakfast 5 pra outra geração. Obviamente ia acontecer. Eu até acho legal que faça. Basicamente isso, enfim. A minha recomendação, porque também me lembrou um pouco disso, é uma série também bem famosa, que é o Sex Education. Desculpa, que tem... tua coisa cortou, tu vai ter que repetir. Estão me ouvindo agora? Sim. É Sex Education, que é uma série bem famosa, que me lembra também muito essa mistura, Educação né, sexual. de pessoas também de classes sociais diferentes no mesmo colégio e todas essas... E também educação sexual, sim, afinal a série falou sobre isso. É isto. Eles explicam com... Bom, deixa pra lá, não vou entrar nesses detalhes. Mas eu ia falar de donuts e sonhos. Melhor que não, Rafael. Imagina na cabeça de vocês uma donut. Enfim, nota final para o Clube dos 5. Posso começar? Pode começar. Eu gosto muito desse filme. Eu acho que ele não é um filme perfeito, ele tem algumas questões ali, Eu tô com mas medo eu nesse gosto momento, que eu muito, acho é que um você é a clássico. ovelha negra. 9. Não tô mais com medo dessa parte. Leonardo! Não, deixa por último. Eu fico com 9 também, fechei com o Alexandre. Por que eu ia deixar por último? Porque eu acho que vai se tornar evidente agora. Vai, Leonardo, qual é a tua nota pro filme? 6,5. Viu? Sim. Cara, eu saí de novo. Esse filme me eletrizou, cara. 7. Vou dar 7. Boa. 7. Melhorou. 7. É Ainda é injusto. mais fácil de arredondar lá no Letterboxd. Valeu. 7. 6,97. Então a gente chegou ao fim da discussão do Clube dos 5. Um bom filme, assistam lá. Eu não sei se vocês concordem com o Leonardo no geral, então daí não vejam lá. É verdade. Mas, Leonardo, Sim. eu não tô só pegando no teu pé. Chegou o momento do episódio que tu vai ter que Mais ou brilhar menos. agora. Sim. Porque eu não sei qual é o próximo filme. E a gente tinha combinado que era pra todo mundo saber quais são todos os filmes. Então, A gente tinha combinado, cara, pra saber. Mesmo se a gente tivesse combinado, eu não ia ter dito, porque eu gosto de revelar no ar. Eu acho mais interessante. Só que eu já escolhi meu filme. Nos impede de embargar teu filme, né? Esse é o problema. É verdade. Que pena. A gente pode cortar fora essa parte, se vocês não concordarem. Continuando o Março Matinê, eu escolhi um filme de 1980 com o Timothy Dalton. Ai. E que tem a trilha sonora de uma das bandas mais famosas. Mais famosa do quê? De todos os tempos. Uma das bandas mais famosas de todos os tempos. Iron Maiden. Não. Uma das bandas mais famosas Metallica. de todos os tempos. Não, é uma banda mais dos anos 80. O Alexandre gosta dessa. Metallica começou nos anos 80, Leonardo. Mas essa banda foi mais o ápice antes, assim, eu acho. Anos 70, 80. Poxa. Queen? Sim, Queen. Exatamente. Sim. Sim, gosto muito de Queen.
Flash Gordon, exatamente. Sabe que eu nunca Boa. assisti Flash Gordon? Eu também não. Sério? Famosíssimo, Vocês nunca sim. assistiram? Eu já ouvi a trilha sonora milhões de vezes porque eu adoro o disco. Mas eu nunca vi o filme. Sério? É, também Como nunca vi o assim? filme. Ah, ótima oportunidade, então. É? Flash. Está disponível em algum lugar ou a gente vai ter que... Ah, não. Eu tenho no meu arquivo aqui em casa, pode ficar tranquilo. Eu Tá, tenho beleza. DVD. Então. Tu tem teu DVD, tá, tenho tranquilo. DVD. Tá um Eu pouco tenho Blu-ray empoeirado, aqui mas em eu casa. tenho. Ah, tá, beleza. Então tá, semana que vem é Flash Gordon. Semana que vem Flash Gordon, então fiquem ligados. Vamos fechar o Márcio Matinê em abril em grande estilo. Uhum. Enfim, é o estilo eu quero ver o filme. É o nosso jeitinho de fazer as coisas. E você pode nos seguir nas mídias sociais, que é Eu Quero Ver um Filme em todos os lugares, exceto no Letterboxd, que é Eu Quero Ver um Filme. Mas se procurar por Eu Quero Ver o Filme, vai aparecer também. Então vai lá, segue a gente, faz comentários, nos ajuda. Aquele negócio, podcast, tu ouve podcast como áudio, nos serviços em áudio a gente tem menos promoção, então se tu puder ir lá dar nota, comentar e coisa e tal, um show de bola, a gente agradece muito. Agradecemos, obviamente, a atenção. Se tu tá ouvindo até agora, então, mais ainda, nos aguentou todo esse tempo. Se tiver sugestão de filmes que tu queira que a gente fale, ou coisas que tu discorda, pode dar tua tese sobre o filme nos comentários também. Eu sempre gosto quando as pessoas colocam uma leitura alternativa. Inclusive, tipo assim, às vezes... Aliás, não existe um episódio desse podcast que eu tenha gravado que depois de alguns minutos ou horas eu não tenha pensado, eu tinha que ter falado isso, aquilo, e eu não falei, né? Um monte de coisa. Então, esses comentários me dão vida, que às vezes eles trazem coisas que eu mesmo queria ter falado e não lembrei, ou coisas que nem me ocorreram, melhor ainda. Mas enfim, até semana que vem. Alguém quer deixar uma mensagem de despedida pra essa galera toda? Ninguém Mais de detém a 2. juventude. Don't you forget about me.